5 horas da manhã. Para milhões de brasileiros, o dia não começa com um café gourmet ou uma sessão de meditação guiada. Começa com o toque estridente de um despertador que anuncia o início de uma jornada de sobrevivência. Você já deve ter ouvido por aí, em algum podcast de sucesso ou em um comentário de rede social, que o pobre só é pobre porque quer, que falta mindset, que falta esforço, que o brasileiro prefere o auxílio do governo ao suor do trabalho. Mas vamos colocar as cartas na mesa? 50% da população brasileira ganha menos de 3.500 por mês. Metade dessa população vive com pouco mais de um salário mínimo. Vamos refletir um pouco sobre isso? O pobre está na pobreza porque quer? Vamos entender o que acontece quando o esforço individual bate de frente com um sistema que foi feito para te manter exatamente onde você está, na miséria. Se você acha que a solução é apenas trabalhar enquanto eles dormem, este vídeo pode ser um choque de realidade, mas um choque necessário. Vamos falar de números, porque os números não têm opinião. O salário mínimo atual é de R$ 1.600. Para muitos, isso parece uma quantia aceitável para quem está começando, mas vamos fazer a conta de quem vive a vida real. Tire o aluguel em uma periferia de grande cidade, dificilmente menos de R$ 600 ou R$ 700 por um espaço minimamente digno. Sobram R$ 900. Coloque a conta de luz que não para de subir, a água e o botijão de gás, que hoje compromete uma fatia enorme da renda. O que sobra para alimentação? Uma cesta básica hoje beira os R$ 800 em capitais como São Paulo ou Rio de Janeiro. A conta não fecha. O pobre não escolhe estar na pobreza. Ele escolhe qual conta vai deixar de pagar no final do mês. E aí entramos no ponto polêmico, os auxílios do governo. Existe uma narrativa de que o brasileiro é preguiçoso e prefere o Bolsa Família. Mas raciocine comigo. Se um emprego de 12 horas por dia, na escala 6x1, te paga R$ 1.600 e te tira R$ 400 em transporte e alimentação fora de casa, o seu ganho real é de R$ 1.200 por uma vida de exaustão. Quando o governo oferece um auxílio que garante a comida básica sem que você perca 4 horas por dia em um ônibus lotado, o problema não é o auxílio ser alto. O problema é o salário ser um insulto para quem tenta ganhar a vida de forma honesta. Agora, vamos entrar no que eu chamo de cárcere do tempo, a escala 6x1. 6 dias de trabalho para um dia de folga, muitas vezes em jornadas de 10, 12 horas, contando as horas extras e o tempo de deslocamento. Sabe qual é o maior luxo do século XXI? O tempo. Para você sair da pobreza, você precisa de tempo para estudar. Tempo para ter uma boa ideia. Tempo para descansar o cérebro e permitir que ele seja criativo. Mas como ser criativo quando você chega em casa às 21 horas, exausto, com as pernas inchadas, tendo que lavar a roupa, cozinhar para o dia seguinte, ainda dar atenção aos filhos e limpar a casa? A escala 6x1 é um mecanismo de controle. Ela mantém o trabalhador em um estado de fadiga crônica. O cansaço é o maior inimigo da ascensão social. Uma pessoa cansada não consegue planejar o futuro, ela só consegue desejar o travesseiro. Quando dizem estude enquanto eles dormem, esquecem de só pode dormir 4 horas por noite. Para o brasileiro comum, o trabalho não é uma via de crescimento, é uma sentença de prisão mal remunerada. Dizem que o sol nasce para todos. É verdade. Mas a sombra é para poucos. A meritocracia só faz sentido se o ponto de partida for o mesmo. Imagine uma corrida de 100 metros. Um competidor corre de tênis de última geração, em uma pista de borracha, com treinador e suplementação. O outro corre descalço, no cascalho, carregando um saco de cimento nas costas. Se o que está descalço vencer, é um milagre, não é a lógica do sistema. No Brasil, o sistema tributário é perverso. Nós tributamos o consumo e não a renda. Quando o pobre compra 1 quilo de arroz, ele paga a mesma porcentagem de imposto que um bilionário. Só que aquele imposto representa 10% da renda do pobre e 0,1% da renda do rico. O Brasil é um país onde é caro ser pobre. Além disso, temos o fator capital social. Quem nasce na classe média alta tem contatos, tem o QI, o que indica. Tem um pai que pode segurar as pontas se o primeiro negócio falhar. O pobre não tem direito ao erro. Se o pobre decide empreender e o carrinho de lanche não dá certo, ele não volta para o quarto na casa dos pais. Ele vai para o olho da rua. Então, chegamos à pergunta que não quer calar. Se o sistema é tão opressor, o pobre está condenado? Existe saída? Primeiro, precisamos parar de romantizar o sofrimento. O sofrimento não enobrece ninguém, ele desgasta. A saída começa com a consciência. A nível individual, a única chance real no mundo de hoje é a busca por habilidades que o sistema ainda não conseguiu robotizar ou desvalorizar completamente.
Estamos falando de conhecimento técnico aliado à tecnologia. Mas eu não estou falando de comprar curso de ficar rico. Eu estou falando de usar a internet, a mesma que você usa para ver este vídeo, para dominar ferramentas que permitam que você saia da escala física e passe para a escala digital. Mas a saída individual é para poucos. A verdadeira saída é coletiva. É a pressão por reformas que mudem a jornada de trabalho. É a luta por um ensino público que não seja apenas um depósito de gente, mas um centro de excelência. É entender que a pobreza não é um fracasso moral do indivíduo, mas uma falha de projeto da nação. Só sairemos dessa realidade quando entendermos que a prosperidade de um país é medida por como ele trata a sua população, e não por quantos bilionários ele tem na revista Forbes. Então concluímos que o pobre não está na pobreza porque quer. Ele está na pobreza porque o sistema é eficiente demais em mantê-lo lá. Mas a história nos mostra que nenhum sistema é eterno. Se você está assistindo a isso e se sente sufocado pela escala 6x1, saiba que o seu cansaço é o mesmo de muitos brasileiros. Não deixe que te convençam de que você é o culpado pela sua escassez. O primeiro passo para mudar a realidade é parar de aceitar as mentiras que contam sobre ela. Nós precisamos de um Brasil onde o trabalho seja uma fonte de qualidade de vida, não um dreno de vida. Onde R$ 3.500 não seja o topo para 90% da população, mas sim o degrau inicial de uma vida digna. Mas e você? Sente que o seu trabalho hoje te dá dignidade ou apenas garante a sua sobrevivência? Você acredita que a escala 6x1 é o que impede o Brasil de crescer? Espero que você pare de se culpar por um sistema que não foi feito para te ver vencer.